Bem-vindos ao programa Gestão de Negócio. O tema deste programa vem justamente ao encontro da necessidade de estarmos reforçando cada vez mais a importância do agronegócio na economia brasileira. O ano passado saímos da crise, tivemos um crescimento aí de 1% no PIB, e algumas estimativas mostram que deste 1%, 0,6 pontos percentuais devemos ao agronegócio. Ou seja, é o homem do campo, é o agricultor carregando esse país imenso nas costas. Mas, para falar de agronegócio, precisamos também abordar um tema interessante, que é a questão da gestão e a sustentabilidade do agronegócio. Isso mesmo, sustentabilidade do agronegócio. Para discutir esse tema, estamos com um convidado ilustre, um pesquisador que há mais de 20 anos vem trabalhando em linhas de pesquisas relacionadas à sustentabilidade do agronegócio, o catarinense, conterrâneo praticamente, porque como eu resido em Francisco Beltrão, divisa do estado, desse engenheiro agrônomo, professor, pesquisador, Odair Alberton. É doutor pela Universidade da Holanda, Wageningen, uma universidade renomada no estudo relacionado à produção e conservação de recursos naturais. Pesquisador do programa de mestrado e doutorado da Universidade Paranaense, o doutorado em biotecnologia aplicado à agricultura. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor Odair. É muito bom tê-lo aqui conosco, explicando um pouco sobre esse setor tão importante para o nosso país. E é um dos setores que mais tem avançado em termos de tecnologia, porque o que se produzia há 20 anos atrás não chega nem aos pés do que se produz hoje, graças a um batalhão de pessoas dedicadas, como você, na pesquisa da produtividade do agronegócio. Mas eu pergunto o seguinte: como o agronegócio pode ser sustentável? Olá a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, para esse bate-papo. Então, o agronegócio atualmente ele é sustentável graças às grandes pesquisas, como as instituições como Embrapa, Unipar, universidades federais, institutos de pesquisa como o IAPAR, aqui no Paraná, que alavanca nessa pesquisa na parte da biotecnologia, melhoramento de semente, controle de pragas e doença, uso de inoculantes, que é a parte, uso de produtos biológicos na parte da produção da soja, por exemplo, que é um dos principais produtos do agronegócio brasileiro. Hoje, mais de um terço do PIB brasileiro vem do agronegócio. E temos, por exemplo, eu estava falando de produtividade, que há 20 anos atrás não produzia nem a metade do que nós produzimos hoje. Por exemplo, na década de 70, a soja no Brasil produzia 1.000 quilos por hectare. E atualmente nós produzimos mais de 4.000 quilos por hectare. Na década de 70. 1.000 quilos por hectare. Isso. E hoje? Mais de 4.000 quilos. Multiplicou por 4. Isso. Poxa, graças ao quê? Biotecnologia, uso consciente do solo, da terra, Graças também hoje ao plantio direto, por exemplo, plantio convencional, que atualmente estamos já bem implementado, bem estabilizado a parte do plantio direto, que vai conservar o solo, mantendo esse solo também sustentável, produzindo por um mais longo período. Então, há várias técnicas e ferramentas de biotecnologia que estão sendo utilizadas atualmente para aumentar a produtividade, manter essas áreas produtivas, evitar a degradação dessas áreas. Hoje nós temos várias, principalmente a parte de pastagem, temos muita área degradada para a parte de pastagem, porque os agricultores não investem em adubação e manejo de pastagem. Larga o gado, quer colher lá, depois pegar o boi, bater o boi, mas não quer investir no solo, onde que vai produzir o quê? O pasto que vai produzir a carne. Se não tivermos pasto, um pasto degrada muito fácil, porque
o solo, se você só tirar e não investir na parte sustentável desse solo, em adubação, sementes de qualidade, fazer uma rotação, né, dessa pastagem, manejo do pasto, né? Então tem várias, né, tecnologia que pode ser utilizada hoje para melhorar a pastagem, para melhorar a parte de soja, milho, né? As empresas multinacionais, hoje nós temos grandes empresas multinacionais nessa área de pesquisa também, então temos vários, né, avanços, né, nessa parte de sustentabilidade e pesquisa do Brasil. Podemos dizer, Odair, que no setor do agronegócio é onde há a maior integração entre os pesquisadores e o mercado? Olha, estamos tentando, né, ter essa parte, né, não adianta você só ter a pesquisa no papel, o pesquisador sabe, mas não chega para o produtor, né, para o agricultor. Isso que é importante ter institutos, por exemplo, de extensão. Por exemplo, a Emater, aqui no Paraná, tem essa grande participação da parte de extensão, que é a ligação da pesquisa para chegar no produtor. Nós temos muita tecnologia hoje que está ainda muito engavetada, que precisa ser divulgada. Então, precisamos também chegar, aí também interessante a parte das cooperativas, né, que graças à cooperativa também temos muitos dias de campos, divulgação dessas tecnologias, e a Emater aqui, por exemplo, no Paraná, que é essa parte, né, de divulgação. Então, temos muita integração sim, mas ainda podemos melhorar, avançar nesse campo. Uma curiosidade, como e por que o professor tem interesse pela produção sustentável de alimento? Me chamou a atenção no seu currículo isso. O que te levou para essa área de pesquisa? Como eu venho de uma família humilde, de pequenos produtores, Santa Catarina lá também tem bastante morro, que nem o Francisco Beltrão tem, né? Muito morro, tem que ter boas pernas. Então, eu venho de uma propriedade pequena, diversificada, né, de produção de leite, fumo e parte de milho, né? Principalmente a nossa principal receita, né, na propriedade era a fumicultura. Qual que é a região, professor? Alto Vale do Itajaí, perto de Rio do Sul, ali na região da Oktoberfest, subindo para a Serra, né? Uma região de alemães, italianos, poloneses, né, colonizadores, né, que abriram no braço, né, muitos quem é uma pessoa mais antiga, lembrando, né, as dificuldades dos imigrantes aqui no Brasil, né, de abrir essa fronteira, né, e ter um país que nós temos hoje. Então, graças a pequena propriedade, minhas raízes, que eu via que dava para utilizar, usar menos veneno. Por exemplo, antigamente usava muito pó, né? Aqueles pó para matar pulgões, né? Quem trabalhou na agricultura sabe. Muito veneno sem muito cuidado. Hoje em dia se usa bem menos veneno. Por exemplo, tem gente que reclama a parte de transgenia, né? Produtos transgênicos, né? Isso não faz bem. Na verdade, até hoje, a transgenia completou, mês passado, 21 anos de transgenia, primeiro produto lançado no mercado. Tá certo, é uma Monsanto, é uma multinacional. Qual foi o produto? É o milho transgênico BT. O milho. O milho BT. E hoje, 90% do milho da soja brasileira são transgênicas. É algo que sempre me encanta, realmente, todas as viagens que eu faço, eu sempre gosto de olhar a terra da região e o que se produz na região. Inclusive, tempos atrás, eu estive em Redenção, no Pará. E me chamou muita atenção, primeiro, como chegar lá. Eu desci em Tocantins, peguei um voo fretado com aqueles aviões para 4, 5 passageiros e viajamos mais 250 quilômetros, adentrando até chegar em Redenção. E me chamou a atenção da terra de lá, uma terra muito fraca que desmataram e propriedades imensas, porque para compensar tinham que abrir imensas propriedades com gramas, com pasto ralo, inclusive. Nativo, muitas né? manchas sem nada, que nem mato nasce. E a gente tem observado realmente a expansão da fronteira agrícola, até terras consideradas improdutivas, que com a tecnologia estão se tornando produtiva e muito produtiva, inclusive. Então, é muito interessante o teu interesse por essa linha de sustentabilidade. E atuando como pesquisador de microbiologia aplicada aqui na Universidade Paranaense, como a microbiologia
agrícola pode contribuir para uma agricultura sustentável? Como que você ligou essas duas coisas? Um exemplo clássico aqui no Brasil já é o uso de inoculantes, principalmente na cultura da soja brasileira, né? A soja, como eu havia comentado, é um dos principais produtos do negócio. Ela está entrando em peso aqui, né, agora nas áreas também do Ananito Kaiowá, que é uma região de pastagem. Porém, essa pastagem está sendo degradada, a pessoa, como eu havia comentado, o pessoal não está muito investindo em pastagem, né, está caindo a produção de carne. E a soja está se adaptando muito bem aqui, por exemplo, no Ananito Kaiowá, o Morama, a região, né, Xambrê. E estão produzindo soja como se produz em Londrina, Maringá, Cascavel, com a mesma produtividade, com um solo que mais frágil. Claro, você tem que ter mais cuidado com isso. Entrando na parte da microbiologia, o produtor usa, por exemplo, inoculante. E aqui, no caso que é um solo mais frágil, com uma fertilidade um pouco menor, essa parte inoculante, o que ela é? É uma bactéria que você coloca na raiz, na semente, ela vai fixar o nitrogênio do ar. O produtor usa ureia. Quem produz milho usa muito ureia, que é um adubo nitrogenado, que o pessoal usa, né, o milho precisa da ureia. O milho também tem inoculante, tá? Que é uma bactéria também que coloca na semente. Só que você só pode tirar 25% do nitrogênio do milho. Mas se você inocular o milho e tirando 25%, vamos dizer que você usa 1 tonelada de ureia num alqueire. 1 tonelada de ureia hoje está por volta de R$ 1.400. Você tirando 25% disso já dá uma economia de quê? Dos R$ 300. E o custo do inoculante é R$ 15. Então você tem uma economia aí de R$ 250, né? Com a mão de obra, tudo R$ 250. Usando a microbiologia, produzindo inoculante, como no milho, tem no trigo, pode usar também na braquiária, na pastagem esse inoculante. E a soja, esse sim, você não usa nenhum nitrogênio na soja. Usa um pouquinho ali no adubo, que vem naquele adubo que você usa na semeadura, você usa um pouquinho de nitrogênio. Depois você não usa mais nitrogênio na soja, graças a uma bactéria, que é essa parte de produto biológico, né, que você pode aplicar na semente e na soja. Então nós temos a economia estimada, a Embrapa Soja, que é perto de nós aqui, estimou, por volta de 7 bilhões de dólares, que isso dá mais de 21 bilhões de reais, só na economia de nitrogênio para o agronegócio na soja. Por isso que também nós somos tão competitivos com os Estados Unidos. Nós somos o segundo produtor mundial. Os Estados Unidos é o primeiro atualmente, mas nós vamos passar eles. Depois ali de 2020, 2023, por aí nós vamos passar os Estados Unidos ainda na produção de soja. E nós somos competitivos com o mercado europeu, chinês, né, na venda com os Estados Unidos, graças a essas tecnologias que barateiam a produção de soja, né? Por exemplo, o uso de inoculante, não contaminam o ambiente, porque para fixar, aplicar o adubo nitrogenado contamina o ambiente, porque 50% do nitrogênio ele é perdido, a ureia é perdida. Tá? Ou até mais, se o produtor não tiver uma consultoria agronômica eficiente e não fizer um bom manejo de solo, plantio direto, conservação do solo, tá? Ele vai perder até 60% de nitrogênio. E é caro e contamina o ambiente. Tem algum... Esse é o efeito positivo. Positivo. Tem algum efeito negativo o uso de inoculante? Não. O efeito negativo é que o produtor tem que colocar isso na semente. E como a mão de obra nas propriedades estão ficando escassa, né? Então o produtor tem pouco tempo de, às vezes, né, vou ter que inocular. Quando você inocula, tem que semear no mesmo dia. Senão, se outro dia você tem que reinocular. Mistura na semente? Na semente. Então, o único negativo que tem é, às vezes, a falta de mão de obra e o produtor não faz uma boa inoculação, coloca às vezes, direto na semeadora, isso não fica tão eficiente a inoculação. Tá? A falta de mão de obra é a única coisa negativa, mas daí tem empresas atualmente, por exemplo, a Stoller é uma, empresas de sementes, e já estão pré-inoculando sementes. Com o inoculante já vem aquele pacote tecnológico, né, sementes... já vem preparada a semente. Já vem. Olha só. Até o ano passado, a tecnologia não estava liberada pela Embrapa. Porque, como é uma bactéria e tem vários produtos químicos junto, que o produtor coloca inseticida, fungicida e, por último, vai um inoculante. Tá? Sempre por último. E ela resiste? E daí agora tem uma tecnologia de proteção dessa bactéria. Tá? Que daí ela resiste até por 30 dias. Isso, então, você vai pagar um pouco mais, claro, tecnologia, mas você não vai perder aquele tempo para fazer a manipulação. Tá? É uma tecnologia liberada esse ano, a Embrapa também já está
Mas liberou. que interessante. Vamos aprender um pouquinho mais sobre gestão e sustentabilidade no agronegócio, aqui com o engenheiro agrônomo e pesquisador Odair Alberton. Então fique conosco para no próximo bloco explorá-lo um pouquinho mais, perguntando a respeito da agricultura orgânica no Brasil. Então, aguarde mais uns minutinhos que entraremos neste assunto no próximo bloco. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Fechamos o bloco anterior, conversando aqui com o pesquisador e engenheiro agrônomo Odair Alberton, sobre a questão da biotecnologia aplicada à agricultura, e falando sobre os processos da mistura das bactérias na raiz da planta. Ele entende bem disso e me chamou a atenção, inclusive, a questão da região aqui do Arenito ter voltado a estudarem para plantarem soja aqui na região. Algo que há uns 20 anos atrás a gente assistiu também esse movimento e naquele momento não tinha tecnologia suficiente para dar sustentabilidade. Mas um tema que tem também chamado muita atenção, Odair, é a questão da agricultura orgânica. Temos espaço para essa agricultura aqui no Brasil? Temos e está crescendo bastante, né? Principalmente a pequena propriedade. E hoje também a produção orgânica está sendo mais fácil graças a produtos da biotecnologia, como controle biológico, que usa microbiologia agrícola, usa tricoderma, que é um fungo que vai controlar outros fungos, você vai aplicar fungicida, uso de produtos de inoculante, né, na parte de leguminosas, produção de feijão de vagem, né, que é a parte de quem vende mais a parte orgânica, até feijão mesmo orgânico, você consegue produzir sem adubo hoje, graças a inoculantes. Então, tem empresas grandes hoje no mercado lançando produtos biológicos. Que a produção orgânica você não pode aplicar agroquímico, senão você perde a certificação. Né? Tem empresas que vão fazer certificação se você tem uma produção orgânica. Se você tem uma produção orgânica, você normalmente é compensado por isso, 20%, 30% do teu produto. É mais caro. Mas o consumidor também quer isso, por quê? Né? Ele quer ter uma qualidade de vida melhor, quer consumir produtos mais saudáveis, né? Para evitar que ele tenha doenças. Por exemplo, muitas doenças são causadas por uso de agroquímico incorreto, né? Contaminação. Tem uma pesquisa até feita ali na Santa Maria, que é um município do Rio Grande do Sul,
Agora estou usando menos agroquímico, mas usaram muito agroquímico na parte de fumicultura lá e teve muita incidência de câncer e suicídio lá. Graças, né, ao uso de tecnologia que hoje está usando menos defensivos agrícolas, essa incidência diminuiu, mas constataram os pesquisadores de lá que o uso de agroquímica em excesso levou ao aumento de câncer e suicídio. Então, e as pessoas hoje querem viver mais. Eu também quero viver mais, né? Quero ter produtos confiáveis, produtos saudáveis na minha mesa, para o seu filho, para os nossos netos e assim por diante. E o uso da microbiologia agrícola como produtos biológicos. Empresas, atualmente, tem empresas multinacionais como Bayer, Monsanto, Monsanto tem outras grandes, que estão entrando hoje no mercado nessa parte de vendas também de produtos biológicos, que é voltado para quê? Até propriedades grandes, né? Empresas rurais grandes, mas também pode ser utilizado em pequenas propriedades. Hoje, por exemplo, aqui em Moarama, nós temos até feira agroecológica. Vários municípios têm essa feira agroecológica de vegetais, né? de feijão, de cenoura, tudo produzido sem veneno. Né? E o uso de produtos biológicos pode contribuir para produzir orgânico, precisa de mão de obra. Você vai ter que ir lá coletar a tua erva daninha, né? Um mato na mão, com a enxada. Né? Você não pode aplicar um herbicida. Você não pode ir lá aplicar um fungicida. Então você aplica o quê? Produtos biológicos. Produto biológico pode ser utilizado na agricultura orgânica, né? Não vai contaminar o teu alimento. Você pode aplicar hoje produto e consumir amanhã. Se você aplicar no tomate, eu apliquei um fungicida, você não pode consumir o tomate amanhã. Você tem que esperar o período de carência. Se aplicou um biológico, você pode consumir amanhã. Então, alface, tomate, tranquilo. Então, temos um crescimento grande nessa parte devido às questões ambientais também, questões de consumidor, qualidade de vida. Então, a questão da agricultura orgânica está aumentando bastante no Brasil. O produto orgânico, ele é mais saboroso? Ou não interfere nisso? Tem pessoas que dizem que sim. Né? O beterraba orgânico parece que ele é mais docinho que o beterraba produzido na escala industrial. E em relação ao tamanho e à beleza? Isso pode mudar um pouco, porque cenoura, beterraba... uma batatinha, né? Isso. É diferente? O orgânico? Não, é o mesmo, você pode usar a mesma... Porque aquela visão que a cenoura é menor, que a beterraba é tudo menor, que a folha é mais feia... Normalmente porque você usa menos o quê? Adubo. Né? Lá numa produção, numa horta industrial, que você vai produzir cenouras grandes, bonitinhas, você tem que aplicar para controle de nematóide, tem que aplicar produto. Para controle de insetos, tem que aplicar produto químico. Né? Sim, e também para a produção daquela cenoura grande, você vai ter que aplicar muito adubo, nitrogênio, fósforo e potássio. Isso é caro. Né? E vários produtos agroquímicos, senão você não tem aquela cenoura bonitinha, você não tem aquela batata lisinha, né, que a dona de casa geralmente compra com olho, né? O mamão tem que estar bonitinho, tem que estar, se tiver uma pintinha já é descartado. Hoje 30% do nosso produto no Brasil é perdido pós-colheita. Isso que também 30%? 30%. E os 30% que você havia comentado anteriormente, que o produto orgânico é mais caro em média, 30%? 20%, 30%, sim. Por causa paga esse custo? Por exemplo, se eu tenho a cenoura desse tamanho, muito maior do que a outra, esses 30% daquela cenourinha menor, mais fraquinha, a beterraba menor, paga financeiramente, é mais viável? Paga porque é questão de oferta e procura. Nós temos oferta e temos procura. O consumidor hoje, atualmente, várias pessoas, infelizmente eu queria que todo mundo tivesse um poder aquisitivo bom, mas várias pessoas estão tendo um poder aquisitivo melhor e estão buscando produtos também de qualidade para colocar na mesa dos seus filhos ou para o próprio consumo. Então, temos mercado para isso, vale a pena, tem pessoas que pagam 20%, 30% a mais por questões de saúde e ter uma qualidade de vida melhor. Sim. Né? Você comentou, vou aproveitar o teu gancho, sobre o nitrogênio e fósforo. Por que esses nutrientes estão se tornando tão importantes para a agricultura? Então, a parte do nitrogênio é por causa que o nitrogênio hoje, para fixar ele quimicamente, na indústria, a ureia, que você vai lá e coloca um adubo, ele é caro. Você precisa 1 litro de petróleo para 1 quilo de amônia.
Isso vem da onde? Isso vem lá da parte de petróleo. Isso vai fazer o quê? 1 litro de petróleo para 1 quilo de amônia. Nossa. Porque isso usa em caldeiras grandes, porque a parte dessa uso de ureia, isso vem do resíduo da Segunda Guerra Mundial. Isso era usado para fazer nitrato, para fazer bombas. A ureia? Por isso que vem a Revolução Industrial, veio da onde? A Revolução Industrial e a agricultura veio a partir de quanto? 1945. Porque isso é resíduo da quê? Resíduo das indústrias de bomba. Né? Daí foram usados, vamos usar onde isso aqui agora? Na agricultura. Né? Só que para fixar essa ureia precisa 1 litro de petróleo para 1 quilo de amônia. Por isso que 1 tonelada de ureia custa R$ 1.400. Né? E se perde 50%. Perde 50%? Porque não fixa. Não, a ureia, isso é porque ela volatiliza, volta para o ar e se perde com a água e no solo. E o fósforo? E a questão do fósforo? Então, o fósforo é outro elemento, que o fósforo ele é mineral. O fósforo é extraído de rochas. E no Brasil, nós temos fósforo no solo, mas o fósforo ele tá complexado, ele está aderido ao solo, às partículas do solo. E uma das coisas que nós temos que fazer aqui na agricultura brasileira, e que muitos produtores não fazem, é uma boa análise do solo. Vai ser lançado um inoculante à base de fungo, que é um fungo chamado micorriza, que ele ajuda, ele está em associação com as raízes da planta, ele vai lá e captura esse fósforo do solo e fornece para a planta. Consequentemente, você vai usar menos fósforo no solo. E outra coisa que quem é um produtor, que é produtor consciente, faça uma boa análise do solo. Procure um agrônomo fazer uma recomendação de adubação em calagem. Calagem é o quê? Calcário. Calcário é barato. Se eu aplico calcário, eu tenho liberação de fósforo na planta, uso menos fósforo. Ou também logo vai ter esse produto que é a base de biologia, né, da microbiologia, que é o uso de micorriza também, que ajuda na absorção de fósforo. Dando aí a importância do nitrogênio. Por quê? O nitrogênio hoje contamina o ambiente e é caro. Ureia. Na soja, em milho, trigo, pastagem, feijão, todos esses têm inoculante. Na soja não se aplica nitrogênio mais. Já milho e pastagem ainda tem que aplicar nitrogênio. E o fósforo, faça um bom manejo do solo, tá? Porque o fósforo é extraído de rochas. Quando o solo mal usado, o fósforo mal utilizado também, ele se complexa, porque se você deixar baixar o pH, o fósforo ele não está disponível para a planta. E temos produtos hoje em biotecnologia, como fungos micorrízicos, que será lançado logo no mercado. Esse pode ser utilizado em várias culturas. Soja, milho, trigo, arroz, feijão. Essas micorrizas na parte na absorção de fósforo. Então, faça uma boa calagem de solo e fique atento aos novos produtos que serão lançados no mercado. Com a sua experiência de mais de 20 anos pesquisando micro-organismos benéficos à agricultura, Isso. que resultados e perspectiva podemos ter para o futuro? Olha, ou é presente? Na verdade já é presente, porque antigamente não tinha empresas grandes no mercado, né? Bayer, Monsanto, BASF, né? Syngenta, Stoller, são empresas grandes no mercado hoje de biotecnologia, tanto na parte de semente como na parte agora, a parte de defensivos agrícola, parte de semente, e eles estão entrando em peso também no quê? Na parte de produtos biológicos. Graças ao quê? Exigência do consumidor, que quer produtos mais saudáveis, né? E o mercado hoje quer também, né, a palavra sustentabilidade. O que é isso? Aumentar a economia, né, aumentar a produção, mantendo as condições de ambiente não degradáveis e mantendo o que é o produtor no campo, que é a parte social. Só que ainda precisa o quê? Incentivo do governo para isso, porque nós temos uma legislação ultrapassada, que nós usamos a legislação dos adubos para produtos biológicos. E não é isso. O produto biológico tem que ter uma legislação separada. Então, isso tem que ser discutido depois com os nossos futuros políticos, né, que nós estamos no ano de eleição, então vamos ver o que vai dar com a eleição, e tentar deixar uma legislação prática e aplicada só para a parte biológica que precisa atualmente para ter mais produtos e mais incentivos ainda à pesquisa e graças ao interesse de grandes empresas, cada vez mais produtos estão sendo lançados no mercado. E que essa integração continue firme e forte do pesquisador com quem está lá na ponta, que é o consumidor, que é o produtor, isso, e os benefícios para o consumidor. Isso. Que interessante. Mas olha, o tempo realmente é curto
para a gente discutir tantos assuntos interessantíssimos dentro da agricultura, dentro do agronegócio, principalmente a questão da sustentabilidade, que é o caminho, um caminho sem volta. Sim. Então, muito obrigado pela sua presença, professor Odair. Termina aqui mais um programa Gestão de Negócio. Escreva para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br. Encaminhem lá sugestões de programas, sugestões de entrevistas e também as suas críticas. Muito obrigado pela sua audiência.